Direto da redação. Nas ruas de Copacabana, nos últimos dias, e Copacabana tem se tornado assim, tem ficado em evidência, não por ser uma praia bonita na zona sul do Rio de Janeiro, que na verdade é uma referência quando a gente vai falar em clima aqui no Rio de Janeiro, em temperatura, na previsão do tempo, a gente sempre está mostrando aqui imagem ao vivo da orla de Copacabana, porque é um cartão postal no Rio de Janeiro e é muito visitado. E nós, nos últimos dias, assistimos, o Brasil e o mundo assistiu cenas muito lamentáveis de justiceiros nas ruas de Copacabana, assumindo aí praticamente as atribuições do Estado, tentando fazer justiça com as próprias mãos e tentando inibir assaltos nas ruas do Rio, nas ruas de Copacabana. Isso, obviamente, agrada a um público grande que gosta dessa política do olho por olho, dente por dente, ou dente por dente, olho por olho, e que gosta dessa questão de justiça com as próprias mãos, mas desagrada muito as autoridades comprometidas com a segurança pública, que entende que segurança pública é monopólio do Estado, e preocupa especialistas. É o que você vai ver agora na reportagem. Tomada de grupos de justiceiros, aqueles que visam combater a violência em bairros por conta própria na cidade do Rio de Janeiro, tem preocupado especialistas. O movimento começa com os recentes casos de crimes em Copacabana, bairro da zona sul da cidade. Organizados por redes sociais, os participantes pretendem punir suspeitos de delitos como roubos, utilizando táticas agressivas. Carolina Grilo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF, explica que garantir a segurança pública é dever exclusivo do Estado brasileiro. O fundamento do Estado democrático de direito é que o monopólio da violência legítima seja sempre do Estado, ou seja, só quem é autorizado a fazer uso da força para o cumprimento da lei é o Estado, ou seja, mediante as suas instituições competentes, né? As forças policiais, a Guarda Municipal, as instituições de segurança pública. Robson Rodrigues, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coronel da PM aposentado, acrescenta que esse tipo de organização traz diversos riscos para a sociedade. Primeiro, é escalar ainda mais a violência, né? Segundo, é de abrir oportunidades para esse medo ampliar, inclusive, o mercado da segurança clandestina, privada, e aí também o aproveitamento de grupos clandestinos, milicianos. Outro risco apontado pelos especialistas é que os justiceiros contribuam para o aumento de crimes contra pessoas negras e pobres, como ressalta Camila Grilo. As populações que acabam sendo alvo da ação desses grupos de justiceiros são os jovens negros pobres. Os critérios de seleção das pessoas que vão ser submetidas a esse tipo de prática acabam sendo critérios racistas e classistas, né? E isso é claro que assevera ainda mais um problema muito crônico do Brasil, que é o racismo. Segundo o Código Penal brasileiro, fazer justiça com as próprias mãos é crime, como aponta Carla Cristina Martins, advogada criminalista. A ação é descrita como agir para satisfazer uma pretensão, mesmo que legítima, fora dos meios legais, o que acarreta uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência utilizada. Os especialistas também ressaltam que é necessário monitoramento e identificação desses grupos de justiça privada, com ação rápida na elucidação dos casos. Em nota, a Polícia Civil disse que investiga a formação de grupos de moradores que estão planejando e organizando ataques no bairro de Copacabana. Algumas pessoas foram identificadas e os agentes já começaram a intimar para prestarem esclarecimentos. As diligências continuam para identificar outros envolvidos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Essa atuação de grupos fazendo justiça com as próprias mãos em Copacabana é deflagrada a partir dessa imagem aí que você viu aí. Um grupo de garotos ataca um idoso e dá um golpe praticamente, lá, atinge o olho, dá um soco no olho. Esse idoso depois é morador de Copacabana. Ele mostra o rosto dele inchado, criou-se um clima de revolta muito grande. Mas o problema na praia de Copacabana, vamos aqui nos defrontar. Você tem pessoas que descem de comunidade para praticar assalto em Copacabana? Tem.
Você tem pessoas ali, garotos infratores que cometem assalto? Tem. Mas você tem uma grande quantidade de pessoas que desce ali para curtir a praia em Copacabana e que não tem nada a ver com isso. E essas pessoas, elas fazem uma escolha aleatória. Passou ali, você tem a característica de afrodescendente, de morador de morro, eles partem para cima e dão porrada e acaba pegando ali pessoas inocentes. Tem 2 garotos que foram agredidos, que foram linchados, que não tem nada a ver com esses assaltos, foram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência. Esse é o risco. Vamos mostrar o áudio aí, a imagem, por favor. Na porta da delegacia, para mostrar que nós aí, ó, tem nada a ver com esse envolvimento aí. Que... Bagulho, vídeo antigo, aquele vídeo que tava circulando, o nosso bagulho da Barra não tem nada a ver, nem em Copacabana nós vai. Entendeu? Isso daí, vagabundo pegou meu telefone que eu perdi antigo, entendeu? Desbloqueou, pegou o vídeo do meu celular e postou pra dar mídia isso daí. Ele tá dizendo o seguinte, ele nunca foi a Copacabana. Pegaram um vídeo dele antigo na praia de Copacabana, ele não tem nada a ver com assalto, com nada, e botaram lá como se fosse criança, como se fosse agredidos. Ele tá esclarecendo, ele fez um boletim de ocorrência. Mas o fato é o seguinte, tem muitas pessoas que descem de comunidade para se banhar na praia, em Copacabana, e que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esses assaltos. E essas pessoas de porrete na mão que saem nas ruas, saem caçando, saem pegando e dando porrada em todo mundo, como se todo morador de comunidade fosse potencialmente um assaltante, alguém envolvido com esse tipo de ato infracional. Esse é o perigo da generalização. Não pode, essas pessoas, elas não podem se arvorar de autoridade como morador de bairro, sair com cacetete nas mãos e agredindo todo mundo. Esse aí tem áudio esse vídeo? Olha o vendedor de bala, tem aí? O vendedor de balas é confundido com ladrão e agredido em Copacabana. E você sabe quem é que... Olha só, mostra aí o áudio dele, por favor. Família, tô desempregado, eu trabalho aqui honestamente, né, cara, como é que tá? Eu sou trabalhador, todo mundo sabe, ó, como é que eu me visto, eu não sou mendigo, eu não sou cracudo, eu saí de lá de Santa Cruz, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu prefiro levar alimentação pra casa, não preciso roubar nada de ninguém. Tá vendo? Está sujeito a acontecer isso. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro declarou recentemente que esse pessoal que tá com cacete na mão e nas ruas é criminoso e vai tratar como criminoso. Vai pegar e vai prender, a autoridade do Estado vai atuar contra essas pessoas. Mas o Rodrigo Pimentel, que é um especialista em segurança pública, foi soldado do BOPE, foi capitão do BOPE, roteirista de cinema, foi roteirista do filme Tropa de Elite. O Rodrigo Pimentel, ele tem uma página muito boa no YouTube. Eu gosto do Rodrigo, sou amigo do Rodrigo é um parceirão. E ele faz uma análise sobre essa situação aí em Copacabana, que foi reproduzida em vários grupos, em várias páginas no TikTok, no Instagram. E é muito interessante a análise que ele faz. Vamos à análise do Rodrigo Pimentel. Copacabana é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Não em função da sua bela praia, do hotel lindo do Copacabana Palace, do Forte Copacabana, mas em função de hordas de bandidos que atacam pessoas, provocam espancamentos, assaltos. Boa parte desses bandidos são menores de idade. E quase todos eles já foram presos pela Polícia Militar mais de uma vez. Então o problema de Copacabana não é um problema de polícia. Aliás, a polícia prende e prende muito. Mas esses menores infratores, esses assaltantes, eles retornam para as ruas com muita frequência. Meu irmão Zé, aqui, irmão Zé, isso aqui é a nossa feira. É Rio Centro, é nós que manda mesmo, cara, é nós mesmo. Viado, aí, ó, nós tá aqui, ó, na porta da delegacia, pra mostrar que nós aí, ó, tem nada a ver com esse envolvimento aí. Então fica quase impossível para a Polícia Militar garantir a segurança do cidadão. Então qual é meu conselho que você que deseja vir conhecer Copacabana, o principal ponto turístico do Rio de Janeiro? Nesse verão, enquanto o Estado e o município não se organizarem, enquanto o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal não se acertarem, não venha para Copacabana. É um ambiente hostil e perigoso. O Estado, o município não tem condição de garantir sua segurança. Então essas cenas aí, elas não são cenas assim, pouco corriqueiras. Elas acontecem com muita frequência. É uma pena, é uma vergonha. E não é culpa da Polícia Militar, certamente, não é culpa do governo do Estado. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro está quase toda focada no combate a vendedores ambulantes, a fiscalização de posturas municipais. Então o Guarda Municipal, que o foco dele deveria ser o cidadão, ele está preocupado com o vendedor de milho. Essa é a grande verdade, posso te garantir isso.
O Ministério Público ele é pouco atuante. A vara de infância e adolescência não garante a prisão desses menores que muitas das vezes espancam os moradores. Tivemos no Rio de Janeiro cenas de espancamento, de nocaute. Tivemos um jovem assassinado na praia de Copacabana no dia do show da Taylor Swift. O jovem assassinado por um bandido que foi preso 50 vezes pela Polícia Militar. Veja só. Então, enquanto o Estado, município, Eduardo Paes, Cláudio Castro não se sentarem junto aos órgãos do Ministério Público, Conselho Tutelar, enquanto não for ajustada uma solução para Copacabana, a garantia é que esses bandidos serão efetivamente presos. Bandidos, tá? Porque muita gente vem para a praia curtir do subúrbio. E essas pessoas também são vítimas também desses fascínoras aí. Enquanto isso não acontecer, não venha para a praia de Copacabana não, tá? É um ambiente hostil e perigoso. Mas vamos torcer para que nos próximos dias aí, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal importantíssimo Eduardo Paes, Ministério Público, repito, Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça, sentem-se, organizem-se e ofereçam para o carioca, para o turista, a verdadeira segurança. Tem gente que acha que a prefeitura não pode fazer nada pela segurança. Eu discordo. É papel do prefeito trabalhar pela proteção dos cariocas no asfalto ou na favela. Qualquer tentativa de enfrentamento contra o poder do Estado será combatida. Estamos trabalhando para que tenhamos um raiar do dia tranquilo e para que a nossa população possa se deslocar com paz e segurança. O Rodrigo Pimentel, ele colocou aí, o vídeo aí, coloca aí, porque não foi o Rodrigo fez o comentário, mas o vídeo, a pessoa que repostou o vídeo do Rodrigo Pimentel, colocou também a declaração do Eduardo Paes falando sobre segurança pública e do governador Cláudio Castro. Mas vamos ver o que a ordem pública do senhor Eduardo Paes faz no Rio de Janeiro, ao invés de se preocupar com o cidadão, como bem disse aí o Rodrigo Pimentel, o que eles fazem com o cara que está correndo atrás para levar comida para casa. Para vendedor ambulante, quem vende picolé, quem vende milho, quem vende bala, quem tenta levar comida para casa. Ele esculacha. A ordem pública do Rio dá porrada. Põe aí a cena aí, e porrada em homem, mulher, não importa, eles não se importam não. Então, o senhor Eduardo Paes, o senhor, me perdoe, mas o senhor tem uma cota de responsabilidade nisso daí, porque o senhor persegue trabalhador, sua ordem pública esculacha, prende mercadorias de trabalhador, expulsa, na verdade, entrega trabalhador, dá como opção a ele o crime. Não que essas pessoas elas tenham sido vítimas de ordem pública, nada disso, mas é a opção que resta para as pessoas trabalhar para o crime organizado, porque não pode trabalhar nas ruas do Rio de Janeiro, toma porrada, tem mercadoria apreendida. E outra coisa, não foca na segurança pública, não foca na vigilância. Deveria sim cooperar com as forças do Estado para inibir esses assaltos, esses atos infracionais nas ruas de Copacabana e em outras comunidades do Rio de Janeiro, em outros bairros do Rio de Janeiro. Mostra a cena aí, por favor, da ordem pública no Rio de Janeiro. Ali está a fiscalização da ordem pública na Praça Santos Dumont, mas o morador está em movimento. A mulher foi empurrada para o chão e o cara se acha o todo-poderoso. Impressionante. Ali está a fiscalização. Ele joga a mulher numa mulher, ele empurra, ele joga a mulher no chão e toma a mercadoria da mulher. Isso é um ato covarde demais. Aí não foca, aí não vigia. Então aí pode assaltar à vontade, não pode vender bala, não pode vender nas ruas, não pode tentar sobreviver no Rio de Janeiro. Porque aí a ordem pública da prefeitura entra com tiro, porrada e bomba e leva a mercadoria. Toma a mercadoria e leva e ninguém vai reaver mais essa mercadoria, provavelmente. Então é um esculacho cotidiano contra a população do Rio, enquanto bandido pode atuar, enquanto pode assaltar nas ruas do Rio, agredir idoso nas ruas do Rio de Janeiro. É desse jeito. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o que disse ontem. Olha bem, quem foi que falou? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que ele falou ontem sobre essa questão de criminalidade aqui no Rio de Janeiro? É muito sério o que o Alexandre de Moraes ontem falou. O crime organizado tem influenciado a política e o judiciário no Rio de Janeiro, criando uma situação de corrupção institucionalizada. Quem falou isso foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele participou de um evento em que defendeu que o combate a esse problema deve seguir o mesmo modelo usado para investigar as estatais envolvidas em esquemas de desvio de recursos. Abre aspas aqui para o que disse o Alexandre de Moraes. O tráfico de drogas não é só um problema de drogas.
O tráfico de drogas é um problema de corrupção nas polícias, de corrupção nos ministérios públicos, de corrupção no poder judiciário. No mínimo, corrupção por omissão e corrupção nas assembleias legislativas, governo do Estado. Ninguém aqui acha que é possível tráfico de drogas. Vamos pegar o Estado do Rio de Janeiro, milícias, o crime organizado crescer tanto se não houver uma corrupção institucionalizada, se não houver o avanço do crime organizado nessa corrupção. Fecha aspas. Quem falou isso foi Alexandre de Moraes. Atenção, o que Alexandre... Eu vou repetir um dos tópicos aqui. O tráfico de drogas não é só um problema de drogas. O tráfico de drogas é um problema de corrupção nas polícias, de corrupção nos ministérios públicos, de corrupção no poder judiciário. Esse evento aqui que o Alexandre Moraes participou foi um evento do Ministério Público Federal e ele faz uma alusão aqui ao Dia Internacional contra a Corrupção, que será celebrado amanhã, será celebrado no sábado. E ele ressaltou o seguinte, que outros estados como São Paulo também tem um crime organizado forte, mas que a situação é diferente da encontrada no Rio de Janeiro. Mas deixa eu reforçar aqui o que disse o Alexandre de Moraes, quando ele se refere aqui aos estados, mas aí eu acho que nós temos que ser mais abrangentes. Um deputado estadual, o Binho Galinha, ele é investigado porque ele é suspeito de liderar milícia na Bahia. Você vai conferir agora na reportagem de Priscila Mazenotti. O deputado estadual da Bahia, Binho Galinha, do Patriota, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a atuação de milícias na região de Feira de Santana. Ele é acusado de liderar o grupo que contava também com a participação de policiais militares. Todos foram denunciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, agiotagem, receptação qualificada e jogo do bicho. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 35 de busca e apreensão, inclusive na casa e nas fazendas do deputado. 6 pessoas foram presas no âmbito dessa operação, chamada de El Patrón. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 700 milhões de reais das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 10 fazendas, 9 casas, 2 apartamentos, além de terrenos e uma sala comercial, num total de 26 imóveis. Houve ainda a suspensão das atividades econômicas de 6 empresas e o pedido de pagamento de multas que ultrapassam os 30 milhões de reais por danos morais coletivos. As investigações mostraram que os 3 policiais militares denunciados eram o braço armado da organização e os responsáveis por fazer cobranças vindas de jogo e de empréstimos feitos a juros excessivos. Para isso, usavam de ameaça e violência. A Receita Federal chegou a encontrar inconsistências e uma movimentação financeira incompatível com a renda. A operação desta quinta-feira contou com a participação de 200 policiais federais e estaduais, além de auditores fiscais da Receita e analistas tributários. Se condenados, os investigados estarão sujeitos a penas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão. No caso do deputado estadual Binho Galinha, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Os fatos acabam de reforçar tudo o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesse evento que ele participou ontem. Então reforça tudo isso, a institucionalização da corrupção. Um parlamentar, a denúncia aqui, pelo menos aqui a investigação, aí tá a foto aí do Binho Galinha, é de que tem envolvimento com milícia, com agiotagem, tudo atividade criminosa. Se for comprovado isso aí, é algo gravíssimo. E não é um caso isolado, isso não é um fato isolado na cena cotidiana brasileira. E eu tenho aqui chamado a atenção várias vezes aqui, nos comentários que faço, sobre a institucionalização, a infiltração de milícias como agentes públicos, a infiltração de milícias, de facções criminosas com representação política, com representação parlamentar e até mesmo agora em atividades relacionadas à administração pública nas cidades, com financiamento financeiro de campanhas eleitorais em cidades para posteriormente se apossar da administração pública de setores de licitação, como se vê hoje
em algumas cidades. A gente tem enfatizado e tem demonstrado isso aqui várias vezes. Deixa o comentário aqui do Orne Costa, ele está dizendo o seguinte isso aqui, ó. Roberto, esses justiceiros, aí no caso de Copacabana que ele está falando, nasceram na Baixada Fluminense com o objetivo de fazer justiça com as próprias mãos. Os grupos eram financiados por empresários e comerciantes. Isso fugiu ao controle e esses grupos estavam ceifando a vida de pobres e negros. Segurança pública é dever do Estado. E sobre o comentário de Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte: o Alexandre de Moraes acaba de repetir a mesma coisa do ex-ministro da Justiça Torquato Jardim. Aí você está acompanhando as imagens aí de Copacabana dos justiceiros que caminham. Eles não nasceram na Baixada, viu, Costa? Isso aí é uma coisa agora nova. Obviamente que isso ocorreu também na Baixada Fluminense, mas isso daí são moradores de Copacabana, são pit boys, ao que tudo indica, de cacetetes nas mãos, fazendo nesse momento o policiamento ostensivo nas ruas de Copacabana, que representa dizer o seguinte: caçando pobre, afrodescendente, negro, morador de favela ou de subúrbio no Rio de Janeiro, que eventualmente estejam em Copacabana, para baixar o cacete, para linchar, para promover linchamentos. E nessas horas, como é que se diferencia? Qual é a ficha que tem que são pessoas que estão cometendo atos infracionais? Ainda que estivessem cometendo, eles não têm autoridade, eles não são pessoas legalmente instituídas para exercer papel de segurança nas ruas de Copacabana. Com que autoridade alguém se arma de um cacetete e vai caçar e vai promover segurança em bairro? Aí daí a pouco vai pegar um filho de pessoas, e como se assaltos em Rio de Janeiro fossem praticados apenas por morador de favela. Não. Você tem jovens de classe média no Rio de Janeiro praticando também assaltos. Pedro Dom foi um caso notório aí no Rio de Janeiro. Foi um garoto de classe média que praticava assaltos em apartamentos. Lúcio Flávio, que inspirou o filme, Lúcio Flávio, Mensageiro da Agonia, foi um bandido de classe média. Orlando Jogador, essa turma toda, era tudo gente de classe média. Então, o que se está evidenciando ali é o seguinte: eles estão caçando quem tem aparência e que vai, eventualmente, o que tem aparência tem características físicas com quem está praticando esse tipo de ato nas ruas de Copacabana, como foi o caso desse rapaz que está na tela aí, que é um vendedor de balas, foi confundido, com o olho todo inchado, dizendo que é morador de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, trabalhador, vende bala para levar comida para casa, e foi vítima de linchamento. Isso é muito sério, tem que se inibir muito isso. É muito sério o que nesse momento está acontecendo.